Fala galera, começando aí mais um episódio do nosso Domingueira Talk Show e hoje a gente vai ter um programa aí interessante falando sobre um projeto de alguns alunos meus chamado Projeto GE, projeto de um grupo escolar, criando como se fosse uma comunidade, né? Uma comunidade online e a gente vai continuar aí falando com vocês a respeito do programa. Aí, agora sim, agora estou. Bom, gente, o negócio é o seguinte: é um programa a respeito de uma comunidade virtual de aprendizagem que alguns alunos que foram ex-alunos meus, agora com essa época da pandemia, tiveram essa ideia, essa proposta, e a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre o que é esse projeto, como ele funciona e de onde surgiu essa ideia. E vou chamar aqui alguns coordenadores, né, do projeto, as pessoas, as cabeças pensantes por trás desse projeto. E vamos começar falando aqui com a nossa querida Luísa Craveiro. Espera aí que eu vou chamar ela aqui, ó. Luísa, já te mandei o convite aí. É, ela que é uma das pessoas que ajudou a idealizar o projeto, né? E a gente vai fazer aqui uma entrevista rapidinho. Aí, Luísa, tudo bom? Boa tarde. Oi, tudo Beleza? bom? Como é que você tá? Deu certo? Deu certo, graças a Deus tá funcionando. Tá Programa dando ao pra me vivo é assim ouvir? mesmo. Tá Ah, que dando bom. direitinho. Luiz, antes de mais nada, eu queria agradecer a participação, né? E Eu que dizer o seguinte, agradeço. obrigado. Para quem está vendo, a Luísa ela foi minha aluna no nono ano. Foi isso, né, Luísa? Depois foi viver a vida, mas no nono ano eu lembro que eu dei um pouquinho de aula para você. Foi. E como é que foi assim a sua relação com os estudos? Hoje você faz, né, uma Uhum. faculdade federal, né? E como é que foi a sua relação com os estudos até chegar na faculdade? Eu posso contar do início a história? Pode ser. Ó, eu fiz até uma cola aqui pra mim, porque a minha relação com os estudos ela é grande, ela é longa. Eu comecei a estudar no nono ano, porque eu queria ir à escola Sesc de ensino médio, no Rio. E aí, no nono ano, eu tive uma mudança. Eu estudei um pouquinho no nono ano com você e eu mudei para casa da minha mãe. E como a gente morava em Estrela d'Alva, a única escola assim melhor que eu conseguia ter acesso era 42 quilômetros. Então eu ia todo dia cedo e voltava. E eu comecei a estudar para a escola Sesc. Aí estudei o ano de 2016 inteiro para a escola Sesc. Estudei para o IFE e, por consequência, acabei fazendo um bolsão na minha própria escola. A escola Sesc, ela é uma escola voltada a comerciantes e comerciários, né? A minha mãe, apesar de ser comerciante na época, eu até comecei a trabalhar na época para ela, ela não tinha carteirinha do Sesc, então acabou que na hora de fazer a cota de comerciante e tal, eu não consegui entrar, mesmo tendo feito quase 90% da prova. E o IFE eu consegui fazer e eu fiquei em primeiro lugar em meio ambiente lá em Campos, em técnico integrado. Só que eu não pude ir. E a prova do Acerte, do Bolsão, eu fiz assim na correria, porque, como eu falei, eu morava muito longe da escola e eu queria voltar de carona com um professor meu que hoje está no projeto como colaborador. E acabou que eu consegui a bolsa de 100% e foi mais viável para mim, ao invés de mudar para Campos dos Goitacazes, ficar no Acerte e continuar estudando lá. E aí, no primeiro ano de ensino médio, eu comecei a estudar para concurso. E aí eu comecei a gostar muito de direito. Então, foi assim, uma paixão que eu descobri. Ah, você não... Foi uma paixão que eu descobri. E no final do primeiro ano, eu comecei a focar muito. Eu queria muito o TRT do Rio. E ele seria no ano de 2018, em junho. Então, eu já passei o primeiro e o segundo ano, metade do segundo ano, do ensino médio focada nisso. Só Uhum. que eu consegui a bolsa para o ano seguinte também. E no ano seguinte eu recebi a notícia que eu tinha feito muito, uma pontuação muito boa, mas eu não tinha conseguido entrar por conta da redação. Na verdade, eu fiquei na lista, só que antigamente até chamariam a Justiça do Trabalho.
Só que a Justiça do Trabalho está uma defasagem muito grande desde a reforma trabalhista e eu não vou conseguir ser chamada pela posição que eu fiquei. E foi um choque, porque eu tinha feito 91% da prova de um tribunal e a redação me jogou lá embaixo. E eu mudei logo assim para a escola pública aqui da minha cidade, porque eu estava esgotada, porque eu tinha passado ali um ano inteiro, além de ir para o Acerte e voltar estudando muito. Minha imunidade estava lá embaixo, porque eu estava virando noite. E assim, quando eu mudei aqui para a escola pública, eu vi que um ano e meio que eu tinha feito em escola particular era praticamente o ensino médio inteiro que eu veria na escola pública. Que foi o que aconteceu. O número de aulas que eu tinha no Acerte era o dobro do número de aulas que eu tinha aqui. Então, assim, eu ganhei tempo, porque eu sabia o que eu queria concurso. Mas, em relação à escola, eu consegui enxergar a defasagem gigantesca por ter visto os dois lados. Enfim, aí continuou, eu mudei para cá. Aí, no terceiro ano do ensino médio, eu conheci a Fernanda, que hoje está no projeto também como coordenadora. E ela era uma pessoa que tinha estudado em escola pública a vida inteira. E a vida inteira estudando em escola pública, ela não tinha referência nem do que estudar. Teve uma vez que ela chegou para mim e perguntou o que eu vou estudar para filosofia no Enem. Eu nunca vi nada disso, eu nunca vi filósofo nenhum, não sei nem o que estudar. E aí eu sentei com ela e eu falei, Fernanda, vou te passar o planejamento que eu fiz para mim e vou te dar um norte para a gente estudar junto e se você tiver alguma dúvida você me pergunta. E aí a Fernanda fez o Enem em 2019 e hoje está na UF fazendo física, de Volta Redonda. E eu e ela fomos as únicas pessoas da nossa sala a conseguir a Faculdade Federal. E nesse ano de 2019, eu tive um impasse muito grande, porque, como eu disse, eu já estudava para concurso, estavam vindo concursos incríveis assim na área da justiça, que foi o TRF4 em Curitiba e o TRF3 em São Paulo, e eu não sabia para que estudar. E eu comecei a estudar para Enem, e logo assim saiu o edital do TRF4, então eu não consegui dar continuidade nos meus estudos. Eu fazia à tarde para o concurso e de noite para o Enem. Mas foi assim, coisa de 2, 3 meses, porque eu não aguentava. Era uma loucura na mente, você estudar direito de tarde e estudar física, química de noite. Eu estava pirando. E aí, eu não consegui estudar muito para o Enem, mas aí eu foquei na redação, que era o meu fraco. Eu não conseguia, não tinha tido um trauma muito grande com a redação, porque me tirou de um cargo que eu queria e que eu me esforcei muito. E eu foquei nisso. E foi justamente a redação que me colocou na Rural, porque foi o peso 2 que me deu a nota que eu conseguisse entrar no SISU em 2020. E eu entrei em Direito na Rural e foi muito importante eu focar naquilo que me doía, que era a redação, e tentar superar isso. Foi isso, minha trajetória. É até legal, Luiz, você comentar sobre isso, porque primeiro é essa divisão que a gente tem, né? E você passou tanto pelo lado da escola particular, né? Quanto pelo lado da escola pública. E eu vejo muito isso. Eu tenho muitos alunos que chegam lá no cursinho e fizeram, por exemplo, o ensino médio inteiro na escola pública, e aí não vem quase nada, né? A matéria em si, ela não anda como o vestibular propõe. E ainda mais agora, nessa época de pandemia, né? Que mesmo eles já tendo essa defasagem, ainda agora não vão ter nenhum um propósito, vamos dizer assim. Eu fiz uma pesquisa aqui na internet, que eu dei uma palestra esses dias para um colégio sobre como estudar, né, na quarentena, e a maioria dos meninos, o propósito deles era assim, como é que eu vou passar de ano? Né, se eu vou conseguir... eu não estou tendo nem aula, como é que eu vou passar? Nenhum deles tem esse propósito que você teve, de ver a sua dificuldade e correr atrás dela. Acho que é em meio a isso que surge esse projeto, né? O projeto que vocês estão criando agora, um projeto de um grupo estudantil. Queria que você falasse um pouquinho de como que ele surgiu e como vocês elucidaram esse projeto. Foi muito intuitivo. Foi assim, como eu disse, eu vi que eles não tinham acesso a nada na escola. E eu vi os meus amigos não conseguindo passar justamente porque não sabiam nem por onde estudar. E a pessoa que eu ajudei conseguiu, então eu vi que eu conseguia fazer um pouquinho. E quando surgiu a quarentena e o Enem ia ser mantido a princípio, eu fiquei abismada e eu queria fazer alguma coisa que ajudasse.
E eu postei no meu story que eu ajudaria as pessoas no particular, no PV, se tivessem alguma dúvida, que me procurassem, que eu soubesse ajudar. E aí eu falei com a Fernanda, Fernanda, seria legal se a gente criasse uma coisa maior, né? Porque eu tive professores, mesmo na escola pública, que voltavam a atenção para o Enem. Professores que tinham uma visão além daquilo ali e que acreditavam na gente. Principalmente uma que está tendo no nosso projeto como colaboradora, a Thaís. E ela passava a redação mesmo não sendo matéria dela. Então, assim, eu pensei, seria legal se a gente falasse com a Thaís, seria legal se a gente procurasse pessoas que pudessem ajudar a gente nisso. A minha mãe mesmo é professora. E eu falei com a Fernanda achou incrível. Falei com a Jennifer, que é a pessoa que mora comigo lá em Três Rios, agora na faculdade, também passou em Direito. E ela achou sensacional. E a Beatriz, que foi que estudou comigo aí na equipe, em Leopoldina. E essas pessoas, assim, aderiram e abraçaram a ideia muito, assim, de uma forma que eu não imaginava. Chamaram outras pessoas, comunicaram com outras pessoas. E foi incrível, porque a Bia, ao chamar um professor dela antigo, do CAV, ele foi pedir permissão para a gente publicar a imagem dele no Instagram. E o diretor se interessou em ajudar a gente no projeto e fornecer material. Então, assim, uma coisa que ia ser uma tutoria, a gente ia só responder dúvida, direcionar, compilar material, fazer que o material chegasse nas pessoas, acabou virando o que é hoje. O GE, a gente está com uma dinâmica do CAV, que a gente vai começar o projeto a partir do dia 1º de junho, e vai ser a dinâmica do extensivo CAV. E é muito gratificante a gente ver a proporção que tomou e os colaboradores, que são os professores que participaram, você inclusive, aderirem à ideia também e mandar para a gente que vai participar e que está todo mundo junto nessa. E a gente decidiu fazer as aulas em formato de podcast, porque sabe que principalmente os professores da rede estadual também estão atarefados demais, porque eles foram jogados num mundo de EAD que eles nunca tiveram contato. Uhum. E a intenção era a gente fazer, tanto da rede particular também, né? A intenção era a gente fazer uma coisa que onerasse vocês ao mínimo e que o trabalho pesado, assim, ficasse para o pessoal que tem mais tempo, que é o pessoal que está com a aula suspensa, que está fazendo ensino superior ainda. E então a gente também chamou tutores voluntários, abriu inscrição, 15 pessoas quiseram participar como tutores voluntários. E agora a gente está com uma equipe muito grande, então são mais de 100 pessoas no grupo principal e é muito legal, é muito gratificante ver tudo isso. É legal, Luiz, ver assim, até o brilho no seu olhar quando você fala de um projeto assim, entendeu? Porque a gente, quando está começando a estudar, a gente tem essa ideia de que a gente pode mudar muita coisa. E muitos amigos meus, se você olhar hoje, quase todos já não têm mais esse brilho, entendeu? Porque a gente é engolido pelo sistema e acaba tendo que trabalhar, e a gente deixa de lado o que a gente sempre quis fazer. Muitas vezes é assim. E eu, principalmente, quando o Bernardo veio falar comigo, eu já tenho uns projetos paralelos, mas que eu nunca coloquei em prática. Estou usando a quarentena para isso, entendeu? Então, ligou uma coisa com a outra. Eu já queria fazer. Por exemplo, você falou sobre os podcasts. Eu nunca tinha gravado um podcast na vida. Como vocês fizeram essa proposta, eu já comecei a fuçar para ver como é que funciona. Então, é uma coisa que tem uma via de mão dupla. A gente ajudar alguém, ao mesmo tempo a gente está sendo ajudado. Vocês com essa ideia, né? Lógico, e vocês com essa ideia, assim, meu parabenizo de verdade, porque quando eu passei pela faculdade, você lá na Rural deve ver, existem vários cursinhos que eles tentam fazer assim, né, dentro da própria faculdade, com os próprios alunos dando aula. Mas essa ideia de criar uma comunidade virtual de aprendizagem é muito mais interessante, já que a gente tem que estudar dessa forma agora, né? Luiz, então é isso. Muito obrigado. Eu vou vou chamar outras pessoas aqui que participam do projeto para falar um pouquinho da vida e parabéns de coração mesmo. Estamos juntos no que precisar. Eu agradeço. E seguir lá o GE Social no Instagram, né? Pois é, galera, é @GESocial. A gente já encerrou a inscrição, mas se tiver alguém querendo mesmo participar, pode mandar que a gente dá um jeito. E a intenção é essa, ajudar o maior número que a gente conseguir. E então é isso. Agradeço demais a oportunidade da gente divulgar isso aqui e de contar um pouco da minha história também. Valeu, então. Muito obrigado, viu? Vou chamar a Jennifer agora, acompanhe e continue acompanhando com a gente. Tá em parabéns. boas mãos. Tá bom, obrigada. Valeu.
Tchau. Bom, gente, é um projeto, né? Que na realidade vocês estão vendo aí, um projeto extremamente interessante, feito por jovens, né? Que estão engajados numa causa. Deixa eu só procurar aqui a Jennifer, para a gente chamar ela, que também faz parte, não é? Do projeto, e eu não estou achando ela. Jennifer, me ajuda aí, fala um oi, você está por aí? Que eu não te achei aqui. Bom, gente, enquanto eu vou procurando ela aqui, dizendo a vocês que aproveite essa época de quarentena, né? Para tentar fazer aquilo que você sempre quis, às vezes, e não conseguiu, né? Tentar aí de alguma forma mudar pelo menos o que está acontecendo ao seu lado, está acontecendo próximo de você. E é assim que funciona, né? Uma mão lava a outra. O que você faz para um volta para outro. Ô, Jennifer, você está com o seu GE social, né? E aqui está aparecendo para mim que não pode participar. Tenta abrir seu Instagram particular, porque aqui o meu GE social não está dando certo. Ela está pelo GE, acabou de falar aí. É. Beleza? Qual que é o. Você tem que sair com o GE e voltar para a live com o seu pessoal. Porque às vezes é porque ele é de empresa e não consegue falar, deve ser alguma coisa assim. Vou fazendo o seguinte: enquanto você faz isso, vou chamando aqui, que eu já vi que ele está aqui na área, Bernardo Píramo. Ele que me trouxe para o projeto. Vou chamar ele aqui, ó. Fala, Bernardo. Aparecendo aí para você, para a gente bater um papinho aí, falar um pouco do projeto e um pouco sobre, né, o que esses alunos vivenciam, né? Cada um tem a sua vivência, sua experiência. E nesse ano de 2020 aí tá meio pesado pro pessoal, porque é um ano bem. Fala, E aí, Bernardo, meu Lucão? querido, beleza? Tranquilo? Como é que você tá? Quanto tempo, hein? Graças a Deus, tudo jóia. Tá dando pra escutar direitinho? Tá dando sim, cara, sem Caraca, problema. peraí, pô. Tá valendo, pô. Fica aí aquele enfeite. E, gente, ó, esse daí é o Bernardo Píramo, ele foi meu aluno também, lá em Leopoldina. É, dei aula para ele até o segundo ano, foi, Bernardo? Nono, primeiro e segundo? E no Foi. terceiro você foi embora, não foi? Isso E mesmo. assim, eu queria até contar para vocês aí um caso que é o seguinte: ele é um camarada e eu, às vezes, a gente como professor vê muito isso. Ele era muito eu quando eu era aluno. Um cara que brincava, sempre brincalhão, levava sempre na esportiva as coisas, mas que dedicava, mano, ao estudo, né? Um cara que muitas vezes até ensinava os outros, né? Eu via ali na sala de aula. E assim, você vê que a pessoa dedica, quem dedica alcança o que obtém, né? E isso é uma das coisas até que o projeto ele até auxilia, né? Nessa ideia de pelo menos como orientar as pessoas. Uhum. Mas em relação a isso, Bernardo, como é que você sente assim, né, de tentar estudar fora de uma sala de aula, né, numa sala de aula virtual? Você vê aí algum problema, alguma dificuldade que esse aluno vai ter? Cara, primeiro eu quero falar que dá pra fazer. Dá pra fazer, tanto que é isso que a gente acredita, por isso que a gente montou o projeto, por isso que a gente está tentando transmitir o conhecimento para esse pessoal dentro de casa, fora da sala de aula. Mas esse dá para fazer, eu quero deixar bem claro que tem muitas ressalvas, tem muita coisa que a gente tem que analisar, porque não é só chegar e estudar. Eu pontuei aqui três coisas muito importantes quanto a isso, que não sei se vai dar tempo de discutir tudo, mas pelo menos apresentar para você, Lucão. Que primeiro, a importância da escola, segundo, a diferença do EAD para o autodidatismo, que são duas coisas completamente diferentes quando você vai estudar fora da sala de aula, e as ferramentas necessárias para você manter esse estudo fora da sala. Primeiro de tudo, Lucão, que eu acho a instituição, a escola, insubstituível. Não tem como você ter uma formação social, uma formação humana sem a escola. Só faz as contas. O dia, 24 horas, você dorme 8, sobram 16, você passa 5 horas na escola. Um terço do seu dia. Eu que tenho 17 anos, um terço da minha vida eu passei dentro da escola. Foi lá que você faz a sua primeira rede de amigos, seu primeiro networking, sua primeira conexão.
E, cara, a escola serve para desenvolver esse seu lado social, serve para desenvolver sua cidadania, seu senso crítico, seu senso de comparação. Mas, quando você pega o EAD, ainda mais nesse tempo de crise, muita gente, de crise eu digo da pandemia, né? A gente isolado dentro de sala, dentro de casa, sem poder ter o contato com a escola, a gente tem que buscar outras formas de tentar estudar, de correr atrás, de tentar fazer. Só que você tem que ter as ferramentas para isso. Você precisa, claro, de um ambiente adequado, você precisa dos instrumentos de computador, você precisa de uma internet de qualidade. Pô, se você parar para pensar, mais de 30% dos alunos brasileiros não têm o acesso à internet. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo que dá para fazer, mas com ressalvas. Exatamente. Porque tem toda uma estrutura por trás. Mesmo não sendo uma estrutura da escola, do colégio, você tem que ter uma estrutura dentro de casa para manter esse estudo, sabe? Então, avaliar assim, vou até pedir licença aqui para fazer esse comentário, quando lá o Ministério da Educação falou estude do jeito que for, onde for, pela internet, por livros, não é bem assim, não é bem assim, sabe? Para quem tem condição, para quem tem estrutura, dá para ser feito, dá para fazer com qualidade, mas essa não é a realidade de todos os alunos do Brasil. E é isso que a gente tentou melhorar um pouco com o GE Social. Como a Luísa bem falou aí no começo, antes de mim, tentar, cara, levar esse acesso, levar esse conhecimento, levar a educação para quem tá perdido nesse momento, entende? E, Bernardo, você levantou um ponto aí interessante, cara, que é a ideia do EAD e do cara ser autodidata no estudo, né? Porque Todo, até a própria pessoa que às vezes não conhece as aulas no estilo EAD, essa modalidade de ensino, às vezes a pessoa ela é autodidata, muitas vezes pega alguma coisa e vai ler o EAD, e é o que a gente acha que a ideia do projeto é orientar, né, os meninos. Uhum. E dentro dessa temática, cara, o que eu queria que você comentasse um pouquinho mesmo essas pessoas que não têm acesso, né, que não vão conseguir aderir ao projeto ou alguma coisa assim, você teria alguma forma, né, dessa pessoa poder correr atrás? Porque eu penso muitas vezes que isso tem que partir muito da pessoa também. A gente faz a nossa parte, mas tem que partir mais do jovem ou de quem está buscando a informação, você não acha, não? Não, claro. De mão beijada que não vai ser, né? Mas, assim, no que a gente puder estar facilitando pro aluno que não tem acesso, que não tem condição, a gente tenta. Só que ele também tem que entender que a ajuda, tem ajuda, por exemplo, o GE é uma forma de ajuda, tem outras plataformas que buscam, tem aulas no YouTube, o cara tem que correr atrás. Eu sei que pode parecer difícil falar o correr atrás com a realidade que a gente tem no Brasil, mas, de qualquer forma, não depende só para o aluno passar numa faculdade, se essa for a ambição dele, não depende só do professor, é isso que você estava querendo trazer, né? Não depende só do professor, não depende só do conteúdo, não depende só da matéria. Ele também tem que correr atrás, ele também tem que tentar buscar. Mas esse tentar buscar tem as ressalvas. Tem as ressalvas porque de vez em quando não dá para tentar buscar. Sabe? Não, São essas diferenças, esses gaps sociais que a gente tenta combater, que a gente tem que tentar combater todo dia, que o GE tenta combater, que muitas instituições tentam combater. Tem que tentar combater também. Exatamente. E dentro, né, do projeto, você entra como o quê? Você entra como tutor? Qual que é a sua participação dentro do GE? Eu sou coordenador de alunos. Então, o aluno está com algum problema, o aluno está com alguma dúvida, ele entra em contato comigo. Geralmente eu entro em contato com a Luísa para tentar resolver o problema. Faz o network, né? Eu passo a ponte. O cara apresenta o problema para mim e eu falo assim, não, fica tranquilo que eu vou ver com a Luísa. Mas a gente tenta ajudar, a gente tenta orientar, falar para o cara onde que tem conteúdo bom, onde ele pode praticar exercícios.
e com o GE fazer esse contato direto com o professor, como você, como tantos outros que estão participando do projeto com a gente. Maravilha, meu querido. Ô, Bernardo, muito obrigado, cara, aí pela sua participação. Vamos dando continuidade aqui. Mais uma vez, parabéns para vocês pela iniciativa. É uma ideia legal. Estou vendo muita gente comentando aí, ó, né, que Já não é uma sabe ideia tudo, sabe tudo. interessante. Mas é assim mesmo que faz, cara. Começa assim. E pode ter certeza que, de alguma forma, a gente está tentando ajudar. Mesmo a gente sabe, cara, que não vamos conseguir atingir 100% das pessoas que precisam, mas um pouco que a gente vai conseguir levar para outros, já está valendo. Já está valendo. Valeu, meu querido. Da nossa parte. Lucão, um Valeu, abraço. então, cara. Aquele abraço. Vou Valeu. chamar aqui agora a Jennifer para ver se funciona. Ela já está aí na área. Valeu, muito Valeu. obrigado. Falou, parabéns. Então, gente, é essa a ideia, né? Tô vendo aqui bastante gente comentando, né, a respeito da ideia dos alunos e deixo aqui também uma ressalva aí para vocês que façam algo também, né, que possa contribuir, né, de alguma forma para a educação. Você vê que vai ter gente que não tem tanto como chegar, né, essa informação para eles, mas a gente pode tentar aí de alguma forma ajudar. Maravilha? Então agora vamos aqui chamar Jennifer. Jennifer, está na área aí a Jennifer, que também é uma das coordenadoras do projeto. E estou aqui procurando. Como é que é mesmo o seu Instagram, Jennifer? Escreve aí no chat para nós. E a galera, se tiver pergunta, hein, quiser fazendo aí algum comentário, vamos que vamos, tamo junto. Aí, obrigado. Mais fácil fazer isso. Muito obrigado, Jennifer. Acho que vai dar certo. Aguardando Silva Jennifer. Bom, tá chegando aí. Ih, lá. ficou de lado, pera. Tá de lado. E Olha aí? só. Tudo bom, Jennifer? Maravilha. Tudo bom? Ó, a Jennifer, gente, eu particularmente não conheço ela. É o primeiro contato que a gente está tendo na nossa É vida verdade, é verdade. virtual, né? Mas primeiro eu queria parabenizar, né, pela ideia, por ter a ideia, né, de correr atrás e arregaçar as mangas e fazer por onde, porque não deixa de ser um papel de um educador, né, gente assim que precisa, que o Brasil precisa. E eu queria primeiro que você se apresentasse, né, e você sempre quis fazer uma faculdade federal, como é que foi a sua relação com o ensino público? Então, Lucão, primeiramente eu queria agradecer, né, por esse espaço para a gente poder falar um pouco sobre o nosso projeto para as pessoas. É muito gratificante ter pessoas que realmente se importam com os nossos pequenos projetos. Então, muito obrigada, de verdade. Valeu. Eu estudei a minha vida inteira em colégio particular, mas o sonho de fazer uma faculdade pública é antigo, né? Então, por alguns motivos. A faculdade, a gente sabe que faculdade particular de qualidade hoje em dia, ela é muito cara, né? Então acaba sendo um pouco difícil o ingresso nelas. Também porque eu acredito muito na qualidade e no peso que tem uma faculdade pública até os dias de hoje. Principalmente porque o que acontece? Eu quero fazer direito. Eu faço direito, né? Faço direito na Rural de Três Rios junto com a Luísa. E eu vi nas minhas pesquisas que as faculdades públicas de direito, elas são mais voltadas ao ensino para você prestar um concurso público, trabalhar em função da população, né? E é isso que eu quero fazer. Até com o GE a gente está conseguindo trabalhar um pouco já, né, em função da população, ajudar um pouquinho os nossos estudantes. E é por isso que eu sempre quis fazer parte de uma faculdade pública. Ótimo. Tem um monte de gente aqui, ó, falando do seu sotaque, aulas. É assim mesmo, eu falo outra, você fala aulas e tá bom. Mas você falou que veio, né, da rede particular, como eu também estudei a rede particular, e é legal a gente ter essa visão. Porque dentro da nossa sala, talvez, não sei se foi assim com você, a sala costuma ser mais homogênea, né? As pessoas, pode ter um ou outro diferente, mas é uma classe mais
mais homogênea, né? E quando a gente entra na faculdade, não sei se você já teve contato, se vocês chegaram a ter contato com o pessoal da turma, já tiveram aulas ou parou, né? E o Então, que você tem na sua sala? Ela é homogênea assim também na faculdade? Ou ela é diferente? a gente não teve muito tempo, né, para conhecer as pessoas. A gente teve aquela semana de Uhum, integração, então a gente conheceu as uhum, pessoas mais superficialmente. Mas até um dos motivos pelo qual eu queria entrar na faculdade pública também é esse, é conhecer pessoas diferentes, pessoas que tiveram histórias de vida diferentes, pessoas que passaram por problemas diferentes, tiveram criações diferentes. E é muito visível isso na faculdade, mesmo só tendo aquele primeiro contato. Você vê que tem pessoas com 17 anos e outras com 40 anos, uhum, pessoas que vieram de todos os lados, todas as cidades, né? A maioria que estuda comigo é mineiro e eu carioca, né? uhum. Então o sotaque é uma coisa que eu escuto bastante. Mas essa troca ela é muito proveitosa, eu tenho certeza que vai me fazer tanto uma pessoa mais completa como uma profissional mais completa. Poder ter essa Isso aqui. troca com as pessoas. E aproveita isso, é o que eu sempre falo. Eu fiz farmácia em Ouro Preto, lá na UFOP, e a gente cai num mundo muito diferente do que a gente está acostumado, né? E eu penso assim, muitas vezes a gente foi preparado para aquilo, porque nossos professores falavam sobre faculdade, tentavam mostrar o que é. Eu sou um cara que eu tento orientar meus alunos, olha, vai fazer uma federal, vai ser melhor, vai ser não denegrindo, né? Não tirando o mérito das faculdades particulares, mas eu tento indicar, e às vezes isso no ensino público não acontece, né? Mas quando você chega na faculdade, tem alguns desbravadores que estão lá, né? Você vê assim, às vezes você vai conhecer com o tempo, teve gente ali, você falou de gente mais velha, né? Às vezes tem pessoas que vão fazer por uma segunda faculdade, às vezes o direito, né? Gente que sempre quis direito, mas não conseguiu fazer, e depois de velho decide, vou fazer. E às vezes esse cara tem mais garra, mais vontade de estudar do que vocês que estão chegando ali. Mas Verdade. em relação a isso, né? É, e você mexe com a parte das mídias sociais, é isso que você faz no projeto? Qual que é essa relação sua com o projeto? Então, eu entrei no projeto sendo coordenadora das matérias de História e Redação. Antes a gente ia se tutorar, né? Como a Luísa falou, era uma Uhum. coisa muito pequena, que graças a Deus tornou uma coisa maior, né? Tornou uma dimensão maior. E hoje eu cuido das relações públicas do projeto, eu cuido do nosso Instagram, junto com o nosso diretor de arte, o Ramon. Ele me ajuda, ele se voluntariou, é meu amigo já, e sem ele essas artes não sairiam direito, então muito obrigada, eu queria aproveitar esse espaço. Mas eu também cuido de uma parte muito importante. Para mim, pelo menos, foi muito importante na minha época de vestibular e eu queria muito ficar à frente disso, que é o planejamento de estudos dos alunos. Eu estou à disposição deles para aqueles que olham para aquela matéria toda que eles falam que cai, olha para tudo que a gente, sabe, recebe, fala, e aí, agora? Eu começo por onde? Eu tô aqui, eu vou ajudar eles a se planejar, a orientar eles a se organizarem para que eles tenham o melhor êxito possível no final do ano ou no ano que vem. Vamos esperar aí essa data, né, do Enem. E até foi legal você comentar, né, dessa parte, essa palestra que eu faço, né, para escolas públicas, eu falo muito sobre isso, né, sobre criar uma condição para você estudar, porque igual o projeto muitas vezes ele pode te dar todo o suporte necessário em relação às matérias, a parceria que vocês conseguiram com o CAV, um material de qualidade, professores dispostos a ensinar, mas se o aluno, né, aquele que está vendo mesmo, que é o nosso público-alvo, não tiver uma orientação nesse lado que você chamou a atenção, ele acaba se perdendo, né? Principalmente esses alunos que às vezes não conhecem muito bem, né? Eu vejo assim, até a Beatriz veio conversar comigo, eu vou falar com ela daqui a pouco, ela veio conversar comigo. Lucão, essas matérias aqui entram no primeiro ano, essas daqui no segundo ano, para vocês se organizarem e distribuir o material para os Uhum. meninos, né? E às vezes nem vocês sabem isso direito, né? Por não ser. Eu tenho 16 anos que eu dou aula, e vira e mexe, dependendo do material, a matéria vem diferente. Então é importante demais esse papel, né, que você faz além da divulgação, da organização dos estudos.
E o que que você acha assim em relação a essa organização, né? O que que vocês têm feito? Você vai passar um cronograma para os meninos, porque isso acaba sendo mais pessoal também, né? Depende muito de cada um. Então, o que eu pensei é disponibilizar para eles um organizador de estudos e também o nosso cronograma, né? O nosso cronograma é quinzenal. Eu pretendo sentar com cada um que tiver essa dificuldade e ver o melhor Sim. horário para eles estudarem, se eles têm um lugar apropriado, enfim, analisar todos esses vertentes, né? Todas essas vertentes e poder criar para cada um plano de estudos personificado para que eles tenham o melhor êxito, sim. Parabéns, é exatamente isso. E me coloca à disposição também, tá? Se você precisar de alguma coisa, os meninos quiserem, depois eu vou te mandar uns negócios Claro, legais que eu tenho aqui. Tem agradeço vários sim, aplicativos bons para fazer isso. E uma mão lava a outra. Ô, Jennifer, meu bem, verdade. muito obrigado então. Estou Eu que aqui. agradeço. É porque todo mundo me zoa a vida inteira, porque eu entro na sala de aula e falo, e aí, par. Agora você vai sofrer um pouquinho também. Vou Mas aqui, sim. muito obrigado, tá? Valeu. Eu que agradeço. Muito obrigada aí. Fico feliz pela ideia, muita gente aqui comentando, né? Dando parabéns a vocês. E é assim que a gente acredita que o Brasil vai para frente, pode ter certeza. É isso aí. Valeu? Tchau, tchau. Valeu. Então, bom domingo, muito obrigado. E vamos agora, para finalizar aqui esse nosso bate-papo, falar, né, um pouquinho com a Beatriz. Deixa eu procurar, ela está aqui já, a Beatriz, que também foi minha aluna. Já mandei o pedido aí. É, É interessante, né, gente? Vocês verem como é que é uma coisa organizada pelos meninos e com todo um respaldo, né, de querer atender a população que precisa. Oi, Beatriz, tudo bom, meu bem? Beleza? E aí? Bom, gente, ó, para quem não conhece, a Beatriz, ela foi minha aluna também lá no Equipe, lá em Leopoldina. E eu até conversei aqui com ela se eu poderia falar isso, mas ela foi uma das melhores alunas que eu já tive. E eu falava isso para ela lá desde o nono ano. Hoje ela faz medicina, é isso? Não é? Na Federal, Juiz de Fora. E ela, desde o nono ano, sempre foi muito engajada, né, no estudo em si. E eu lembro de eu falar muitas vezes com ela, mano, você está no caminho certo, vai que dá certo. É, é lógico, né, que talvez dependesse mais de você, né, do que da gente, professor, mas ter professores que te indicam, né, que te mostram o que vocês vão passar, talvez seja mais interessante. E o que você tem a dizer assim no início disso? Você sempre teve essa garra, sempre quis medicina e as dificuldades assim que você passou? Eu comecei a querer medicina, acho que no segundo ano do ensino médio. Antes eu cheguei a querer arquitetura, psicologia, mas foi no segundo ano que eu comecei a ter aula com o Flávio no equipe de biologia. E eu lembro que ele dava uns quadros super avançados, com umas matérias muito evoluídas e tipo todo mundo pirava com os quadros que ele fazia, mas eu adorava, eu achava super interessante e foi aí que eu pensei, eu quero fazer medicina, eu quero aprender mais sobre biologia a fundo, química, física, eu adoro essas matérias. E foi por causa do Flávio, das aulas dele, que eu adorava. Isso isso é bom, né? Porque ter professores que te influenciam. E o legal é que, assim, como você já vinha numa rotina de estudos, que se uma pessoa de repente decide fazer medicina no segundo ano, fala, eu vou fazer medicina, ela ficou com muita defasagem para trás, porque a matéria vai acumulando, né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessa dedicação que a gente tem que ter, porque por mais que a gente ainda não tenha decidido o que que vamos fazer lá na frente, a gente tem que estar preparado para alguma coisa que aconteça. Essa relação que o aluno tem que ter com o estudo, né? Então, como eu comecei a querer medicina no segundo ano, eu passei pelo PISM para medicina. O PISM é um vestibular seriado, para quem não conhece, da UFJF, que você faz a prova no primeiro, no segundo e no terceiro ano, junta pontos para conseguir passar no curso da UFJF. Como eu decidi fazer medicina no segundo ano, no meu primeiro ano do ensino médio, a minha nota do PISM foi mediana. Então, eu sabia que a partir do meu segundo e no terceiro ano, eu ia ter que mandar muito bem.
Então, no segundo ano mesmo, eu já comecei a estudar demais. Eu chegava da aula, almoçava e começava a estudar 2 da tarde até 10, 11 da noite, estudando direto. E eu comecei a fazer um cursinho online também, porque eu percebi que só o colégio não ia ser 100% do meu, sabe, não ia ajudar tanto. Então eu comecei a fazer cursinho online, estudava para a equipe, ir para o cursinho, fazer simulado. E tanto que eu consegui super bem no segundo ano, mas não, sabe, não dá para desistir assim do nada. A gente tem que ir bem no terceiro ano também. E quando eu cheguei no terceiro ano, meu pai achou melhor, meu pai e minha mãe também acharam melhor eu ir para Juiz de Fora, estudar num colégio lá. Então, eu fiz o colégio CAV em Juiz de Fora. E é incrível, eu sou apaixonada com os professores de lá. E eu consegui ir super bem também no terceiro ano, por isso que eu passei. E assim, estudando, acho que cada pessoa tem o seu ritmo de estudo. Tem gente que tem mais dificuldade, outras pessoas têm facilidade, e você só tem que tentar cada dia mais. Você não pode. Assim, claro que tinha semanas, ano passado, que eu estava no terceiro ano, tinha semanas que eu estava esgotada. Então eu falava, olha, não quero estudar. Eu falava para mim mesma, não consigo, vou ficar a semana inteira sem estudar. E eu fiquei umas 3 semanas sem estudar o ano. Sem estudar nada, porque eu não estava aguentando, sabe? E acho que a gente tem que ter esse equilíbrio também, de perceber se você está aguentando aquilo, se você não está aguentando, você tem que dar o seu tempo também. É isso. E ainda mais dentro, né, dessa ideia da pandemia que a gente está passando, você focar no estudo, porque às vezes a escola ela te obriga, né, a estudar. Tem tarefa, tem redação, tem um monte de coisa para fazer. E agora a gente não tem tanto, essa cobrança tem que ser mais interna, né? Você comentou uma coisa que eu acho interessante, e eu sou um cara que eu já dei aula em alguns lugares, né? Já dei aula em bastante cidade, e eu já tive duas, eu já trabalhei em capitais, que são polos de atração, né, de pessoas, e trabalhei em locais menores também. E a gente vê na nossa região aqui isso muitas vezes acontecer, né, dos meninos saírem, né, eu vou fazer terceiro ano em tal lugar, e quando você cai assim em Juiz de Fora, você vê que é uma outra realidade, né? Porque você começa a ver pessoas que às vezes já estão ali, tem 2, 3 anos, estudando, às vezes, né, e a gente acaba comparando, né? Não sei se você passou por isso, mas acaba comparando muito um com o outro. Meu Deus, esse cara já estuda tem 3 anos desse tanto, né? E eu estou estudando pouco, então isso também fica aí como uma dica, né? Para não se compare, igual você falou, faz no seu ritmo, né? Faz no seu tempo. Inclusive tem aqui a Fernanda, ela está participando aqui, fazendo uma pergunta, se você puder responder, né? É verdade que vocês colocaram o projeto de forma mais didática para alunos da escola pública? Como é que foi isso em relação, não sei se você consegue comentar, em relação aos meninos das escolas públicas, né? A ideia do projeto é essa, né? Usar o material do CAV, não é isso? Sim, nós vamos usar o material do CAV e desde o início o foco foi a gente dar mais espaço para os alunos de escola pública, porque a gente sabe que eles estão mais eles estão numa situação mais vulnerável que os de escola privada, porque eles não estão tendo aula online, né? Então, nós estamos usando o material do CAV e nós estamos também com tutores. A gente conseguiu, acho que, uns 13 tutores voluntários. Então, além dos coordenadores, tem mais 13 tutores. E vamos estar no grupo do WhatsApp tirando dúvida sempre que possível. Ótimo. E o seu papel no projeto seria mais atrelado a quê? Então, Qual que é a sua parte? Então, o projeto, quando ele foi sendo desenvolvido, logo no início a Luísa deixou claro que um dos pontos mais importantes era que a gente não devia sobrecarregar os professores, porque a gente sabe que muitos deles estão trabalhando em outras escolas e com a quarentena eles trabalham em dobro. Então, eu fiquei responsável por fazer o contato com os colaboradores. Então, para isso, eu tomei cuidado para só entrar em contato com eles quando fosse muito necessário. Então, por exemplo, segunda-feira é dia de estudar física. 2 dias antes, no sábado, eu vou mandar mensagem para o professor de física para lembrar ele que ele tem que me mandar o áudio ou o vídeo, o podcast, né? Que é para ele me entregar no domingo, para segunda-feira eu já ter o material pronto e enviar para os alunos. Então, assim, eu vou estar sempre
entrando o mínimo de contato com os colaboradores, porque a gente sabe que eles têm esse trabalho a mais com as outras escolas. E é isso. Ótimo. Eu acho legal que o tempo inteiro no projeto vocês tentam pensar no lado de todo mundo, né? Só não pensam no lado de vocês. O de vocês quer trabalhar e correr atrás. Que é essa a ideia, tem que ser assim mesmo. Eu até já comentei, né? Você já até me procurou, eu já até vi meu horário lá, onde é quinta-feira, acho que é química. E me coloca à disposição, você sabe disso, com qualquer coisa, podcast, eu tenho um monte de aula já. Esse lado que você falou dos professores, né? Que a gente está sobrecarregado, isso mudou muito a nossa rotina também. Porque a maioria dos colégios, até os colégios particulares, colégios assim de ponta, falam lá sobre que a gente tem uma plataforma educacional, só que os professores quase não usavam, né? Então, agora a gente foi obrigado a trabalhar com isso tudo. E queria agradecer, então, parabéns pela atitude de vocês. E assim, que se você tiver aí alguma consideração final, algum agradecimento, alguma coisa para comentar, estamos à disposição. Então, primeiramente, queria agradecer a você por fazer com que a gente pudesse falar sobre isso aqui na sua página do Instagram. A gente vai ter uma voz para a gente ser assistido, ouvido, divulgar o nosso projeto. E também queria agradecer porque o projeto tomou grandes proporções e já vai estar podendo ajudar muitas pessoas. Eu entrei em contato com o Bernardo, que ele é coordenador dos alunos, aí hoje eu perguntei para ele quantos alunos são no total, e ele me respondeu que são 82 alunos. É muita gente. Ótimo. Então, Parabéns. é muito bom saber que a gente vai poder ajudar essas pessoas, porque a gente está, assim, nós que a gente passou para universidades federais, a gente não está tendo aula, a gente está ficando em casa sem fazer nada. Então, tomar o nosso tempo, podendo ajudar as outras pessoas, é muito, muito gostoso. Parabéns, é exatamente isso. E dentro ainda mais da área da educação, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito. Se todo mundo tivesse essa cabeça que vocês estão tendo, eu estou vendo aqui muita gente falando assim, esse projeto pode influenciar outras pessoas. Que quem estiver assistindo que já se sinta influenciado e tente de alguma forma mudar a realidade que a gente tem. Parabéns de novo, tá? Para vocês todos. Muito Obrigada. obrigado, Bia, qualquer coisa estamos aí. E agora vai ralar na medicina quando voltar. Sim. Valeu, meu bem. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Obrigado. Então, gente, é isso, tá? Já comentamos aqui a respeito do projeto, algumas pessoas aí fazendo perguntas, né, a respeito do projeto, se elas pretendem continuar com o projeto ou expandir esse projeto. E deixo aqui então para vocês, mais uma vez, né, o Instagram deles, @gesocial. Entre em contato com eles se você tem alguma parceria ou alguma ideia que possa contribuir com o projeto, né? Essas ideias são sempre bem-vindas. E queria então deixar aqui um beijo a todos vocês que acompanharam, agradecer a Luísa, a Jennifer, ao Bernardo e a Beatriz, e dizer a vocês que basta querer, moçada, basta querer. Demos aqui uma lição, os meninos deram uma lição de como pensar no lado social, mesmo nessa época de pandemia que a gente está enfrentando, usando o tempo deles, né, que está ocioso, para tentar levar a educação de qualidade àqueles que não têm. Maravilha? Galera, aquele beijinho. Esse foi mais um Domingueira Talk Show. Domingo que vem tem mais em 2 horas. Pode procurar aí nas redes sociais. Eu vou postar o programa assim que acabar. Lá no meu canal do YouTube, Química com o Lucão. E muito obrigado. Tamo junto, moçada. Valeu. Beijinho no glúteo.